uma palavra sobre os filhos. Porque Paulo vai dizer, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Há um currículo para ser praticado com os filhos. O currículo é disciplina e admoestação do Senhor. Diga. Da ira. A ira, eu já vou mostrar. O que é levar uma criança, um adolescente, um jovem à ira? A ira, nesse sentido, está muito ligada à questão do desânimo, à questão da raiva contra os pais. Está muito na direção da pessoa ser assim, ter uma vida ruim, desperdiçada, quebrada, sem rumo. Então, a ira é um conjunto muito grande de coisas que estão aí comprometidas. Diga. Então, tem várias coisas. Você já carregou água na mão? Já pegou água na mão? Como é que é o melhor jeito de pegar água? Conchinha? Cunha? Sei lá. Cuia. Assim. Você carrega a água assim. O que acontece se você carregar assim? Ela escapa. E se você fizer assim? Ela escapa também. O melhor é assim. Resiliência, no meio do caminho. Nem assim, nem assim. Então, o primeiro ponto negativo que o David Merck aponta é o excesso de proteção. Filho, não vai, que você vai cair. Filho, não põe a mão aí, que você pode me machucar. Filho, não sei o quê. Filho, não sei o quê. Filho, não pode isso. Não, filho, não, filho. O pai superprotetor precisa deixar o filho tomar umas para aprender. Os índios norte-americanos não impediam os seus filhos de chegar perto da fogueira. Diz assim, por que você não impede que o seu filho chegue perto da fogueira e ponha a mão? Ele disse assim, porque vai ser uma vez só na vida dele que ele vai pôr a mão. Nunca mais ele vai pôr a mão, ele vai aprender que aquilo lá dói. Até cachorro a gente educa assim. Eu não sei se vocês viram na internet, uma pessoa mostra o xixi que o cachorro fez para o cachorro, e aí pega um cachorro de pelúcia e bate nele pra caramba. Pega o cachorro de pelúcia e bate no cachorro de pelúcia na frente do cachorro lá. O cachorro nunca mais urina. Os nossos filhos precisam ir se desenvolvendo na liberdade. Os meus 2 meninos têm diferença de 4 anos. Quando o que tinha 16 quis sair de casa para algum evento, naquela época era assim. Eu deixei. Aí o de 12 chegou e disse assim, ele pode, por que eu não posso? Eu falei, porque você tem 12, quando você tiver 16 você vai. Simples. Não é porque um filho que está mais velho tem direito de fazer uma coisa que o outro tem também. Não está maduro. Só que a gente precisa entender que os nossos filhos amadurecem e eles precisam ir ganhando cancha.
Como é que eles fazem isso? Quando a gente excede na proteção. Outro problema, quando a gente gosta mais de um filho do que do outro. A gente acaba protegendo, defendendo um filho e atacando o outro. Então, ainda que a gente goste mais de um filho do que de outro, porque o temperamento às vezes é igual da gente, e por isso dá mais choque, a gente deve ser justo. A gente não pode ter favoritismo. Não tem filho predileto na família do crente. Pode ser que tenha um que dá mais trabalho. Por exemplo, você pega uma pessoa que consome drogas e o outro que não consome. É claro que você vai prestar mais atenção no que consome drogas, porque ele está doente. Ele está sujeito a morrer. Entretanto, você não pode desprezar o outro em função disso. O que acontece quando uma criança nasce em casa e tem já um irmãozinho? Como é que ele se sente? Não tem aquela crise de ciúmes e ele começa a agir estranho? Quer dizer, você tem que de alguma maneira compensar com aquele filho que não te dá trabalho as ações em relação a quem te dá trabalho. Então não pode fazer diferença. E olha, a gente tenta educar do mesmo jeito, mas eles são diferentes. Então os resultados da educação serão diferentes. A gente precisa compreender isso. Mas ao mesmo tempo a gente precisa compreender que é nossa família, é sangue do nosso sangue. Você já ouviu aquela história? Olha, eu sou filho adotivo, mas os meus pais gostam mais de mim do que os filhos autênticos. É um erro isso. É um erro isso. Tem que haver claridade nesse negócio. A outra coisa é desestimular. E quando você desestimula um filho? Quando você menospreza o que o filho faz. E às vezes é sem querer que você faz isso. Legal. E vai cuidar de outra coisa. O filho chega, pai, o que eu fiz na escola? Bom, bonito, tchau. Para um pouco, mesmo que esteja horrível. Mesmo que esteja horrível. A outra coisa é negligência. Eu sei o que tenho que fazer, mas não faço. Tenho preguiça de fazer. Isso tudo está no campo de promoção do desajuste do filho. O filho se desajusta com essas nossas atitudes. Então, e a outra coisa é crueldade física ou crueldade verbal. Olha, eu não encosto a mão no meu filho. Nunca bati no meu filho. Só o chamo de canalha, de sem vergonha, de malcriado, de peste. Mas nunca bati. Não faz a mínima diferença, porque você acabou com a moral dele. Então, se você quer o respeito do seu filho, você tem que respeitá-lo também. Você tem que ter, assim, esse critério de ser bem cuidadoso em como você fala. Então, você tem que ser uma pessoa que aprenda a cuidar dos seus com honra. Quando você honra, você recebe honra. Do lado positivo, você tem exatamente essa proteção que é a proteção gradual. Né? Você precisa... O menino vai para a partida de futebol. E lá ele se contunde, ele cai, ele escorrega, ele faz uma jogada. Você chega e diz assim, tá bem, limpa aí o machucado, vai, joga lá. Tem que ralar. Foi assim que eu aprendi.
tem que dar para os filhos a condição deles se desenvolverem, não tem que ter esse, sabe, eles não vão morrer, pensa na sua infância, você deve ter comido terra, e você está vivo. Qual é o problema do teu filho chupar uma chupeta que caiu no chão? Vai morrer? Você não sabe, mas, sabe, às vezes aparece na internet e diz assim, no meu tempo, a gente ralava, limpava e continuava jogando, hoje põe band-aid, põe não sei o quê, ai meu filhinho, ai, não é? Nada disso, gradual, tratamento igualitário, estímulo, diligência, quer dizer, não pode ficar em cima do filho, mas também não pode descuidar do filho, e tem que trabalhar essa disciplina no Senhor. O que é a disciplina no Senhor? Como é que Deus nos trata? Deus nos trata com misericórdia, Deus nos trata com paciência, Deus nos trata com perseverança, Deus nos coloca de volta no caminho, Deus cuida de nós de um jeito abençoador. Essa é a disciplina. Tem um lance que hoje em dia não se pratica, que é a varinha. Né? A varinha. E quem foi educado na varinha não apanhou muito. Pelo menos lá em casa foi assim, os 3 passaram pela varinha. Ofendeu a Deus, desonrou pai e mãe, desonrou alguém mais velho, a gente ia na direção da varinha, só ia na direção, porque bastou uma vez para apanhar de varinha. E como é bater com a varinha? Bater com a varinha dá uma dor na gente, porque a gente não quer machucar a criança. Então toda a nossa ira, toda a nossa raiva precisa ser colocada dentro do guarda-roupa para a gente poder disciplinar essa criança segundo o que ela necessita e não segundo o que eu acho que ela mereça. Porque quando eu perco a calma, eu bato sem necessidade. Às vezes ela precisa de uma lambada só. Só isso. E nada mais. Aí, da próxima vez que ela faz alguma coisa, você diz assim, vou pegar a varinha. Não, pai, não é necessário. Eu sei o que eu fiz. Ótimo. Então vamos corrigir isso aí? Use da varinha. Use da varinha. Não tenha medo da psicologia, não. É, porque nenhum filho disciplinado com amor se tornou revoltado. É verdade, inclui evangelizar os filhos, dar testemunho, exatamente. Então, estes são alguns elementos que nós encontramos em Efésios, que falam da nossa responsabilidade com a família. Eu espero ter ajudado vocês a refletir sobre isso, tá bom? Deus abençoe.